So thank you for coming on Friday night. We were just saying that it's not easy to go to an event on Friday night. Most people are at the bar across my hotel. Então, em primeiro lugar, obrigada por terem vindo na sexta-feira à noite. Não é fácil reunir um grupo de pessoas numa sexta-noite. A maioria das pessoas da cidade provavelmente estão nos bares, como a gente viu no bar que fica do lado do nosso hotel. So maybe I'll say a little bit about myself and my journey. I went to India in 1977. I've been working in New York City as a researcher for various magazines. I was a fact checker. Então, talvez eu comece falando um pouquinho sobre mim, sobre a minha jornada. Eu fui para a Índia em 1977. Antes disso, eu estava trabalhando em Nova York, né, como jornalista. Eu checava fatos, a veracidade dos fatos das reportagens. The first place I went before arriving in India, which I had no interest in, I had no interest in India, was Afghanistan, and I had writing contracts for Afghanistan. E o primeiro lugar para o qual eu fui antes de ir para a Índia, na verdade, eu não tinha nenhum interesse na Índia em particular. Eu fui primeiro para o Afeganistão. Eu tinha algumas reportagens, alguns contratos, né, de escrever textos ou reportagens sobre o Afeganistão. Is Sabeli sound okay? Would you rather us change microphones? Vocês estão ouvindo bem a tradução? Ou vocês, sim? Okay. And instead what happened is 4 days after I arrived, I was going to an ancient Buddhist site, Bamiyan, which has since been destroyed by the Taliban. And it's a very long story, but the day I arrived, a woman, I had taken a ride on a tourist bus, a French tourist, and the woman who sat by me was one of these women who was traveling in the group, and she wasn't very popular. And then I arrived in Bamiyan, and I thought, this is the most exotic place I have ever been, and I'd been to some exotic places. Mas ao invés de escrever as reportagens como era para ter acontecido, 4 dias depois da minha chegada no Afeganistão, eu fui para um local onde havia aquelas grandes estátuas budistas, né, que depois daquela época acabaram sendo destruídas pelo Talibã, e um lugar chamado Bamiyan. E para mim, quando eu cheguei lá, eu estava viajando para esse local com um grupo de turistas franceses, e do meu lado estava sentada uma mulher, uma francesa, que não era uma pessoa particularmente popular no grupo, né, de viagem. Quando eu cheguei àquele local, para mim aquele local era um dos locais, eu considerei aquele local como um dos locais mais exóticos que eu já tinha visto. E eu já tinha ido a vários locais exóticos. And so the next day I went up on these colossal Buddhas and I was exploring, and it's again a very long story, but when I was going to stay there for several days, and the French tour group was going to go on, but this woman was missing. E a história é um pouco longa, mas para encurtar a história, no dia seguinte eu fui subir, né, no alto de uma dessas estátuas colossais de Buda, e a minha ideia era ficar nesse local por alguns dias. O grupo de turistas franceses ia seguir a viagem, mas a senhora francesa que estava do meu lado tinha desaparecido. And so, I don't know, I should slander in this way, but in general, the French have an ambivalent reputation as travelers. Então, so I stayed, and she didn't come, and I stayed. I was really afraid for her, because I was thinking, I'm traveling alone, and if I were traveling with this group, I would expect them to look for me. But instead, they all got on the bus and left. E eu ia ficar de qualquer forma, né? E aquela mulher não tinha aparecido.
Eu não sei se eu deveria falar isso, talvez seja calúnia, mas os franceses, em geral, eles não têm uma boa reputação como viajantes, como turistas. A reputação deles é um pouco ambivalente. Mas o que aconteceu, eu imagino que se eu estivesse viajando em um grupo, as pessoas com quem eu estou viajando se preocupariam comigo. Né? Aquela mulher continuava desaparecida e o grupo de pessoas, ao invés de procurar por ela, entraram no ônibus e foram embora, seguiram viagem. And so I spent the afternoon, there was another German guy, and the two of us looked for her all afternoon because we thought that she'd fallen from a cliff. And we couldn't find her, of course. Then the next day, it changes into a very bad B-grade movie. I'm awakened by Afghan policemen. They say, "Come with me." E então eu e havia um outro turista, um alemão, né, que ficou também lá, e nós dois passamos a tarde procurando aquela senhora. A gente achou que talvez ela tivesse caído em algum penhasco, né, não conseguimos encontrá-la. E aí no dia seguinte toda a história se torna como aqueles filmes de segunda categoria, né? O que acontece logo de manhã cedo é a polícia afegã batendo no meu quarto dizendo: "Me acompanhe." And they marched me up to the top of the cliffs, and it turned out that there were ancient Buddhist meditation caves carved into the sandstone. We went down into the caves, and there she was, murdered, strangled. E eles marcharam comigo até o alto, né, das montanhas, e havia no alto daquelas montanhas algumas cavernas de meditação budistas antigas. Né, e ao entrar numa das cavernas, ela estava lá, ela tinha sido estrangulada. And then they brought all the French tourists back, and all of us spent the rest of our time in Afghanistan under house arrest. E aí então eles trouxeram de volta todos os turistas franceses, e todos nós passamos o resto do nosso tempo no Afeganistão em prisão domiciliar. And so eventually they let me go. And the most amazing thing happened. It was really, I know who killed her. It was an Afghan guard. But they arrested the head of the French tour group, and he went to prison. It was a total scandal in France. E eles me deixaram sair, eventualmente eles me libertaram, me liberaram da prisão. E eu, na verdade, sabia quem tinha matado a mulher. Eu achava que era um guarda afegão. Né? Mas eles acabaram prendendo o líder do grupo francês de turismo, um francês, e foi o maior escândalo na França. And then I crossed through Pakistan on a bus at night. No woman alone should ever do that. E depois eu cruzei a fronteira para o Paquistão num ônibus sozinha à noite. Nenhuma mulher deve jamais fazer algo assim. And I crossed the Indian border dragging my green Samsonite suitcase. I was the first person to cross the border that day. And when I got to the ground of Mother India, I was ready to fall on my knees and kiss it. E eu atravessei então a fronteira com a Índia, arrastando a minha mala Samsonite verde, né? E quando eu pisei o solo da mãe Índia, eu estava pronta a me jogar no chão e beijar o solo. And so then I wandered around, and I was beginning to meet Tibetan Buddhists. E aí eu fiquei vagando um pouco pela Índia e eu comecei a encontrar praticantes budistas do budismo tibetano. It was very hard to convince me that I was interested in meditation or Buddhism or anything. I was interested in journalism, but I never wrote this story about the woman's murder, so I thought maybe I'm not a journalist. E era muito difícil me convencer que eu estivesse interessada em budismo, em meditação, em religião, de qualquer forma, né? Mas eu tinha ido lá para escrever uma história como jornalista. Eu tinha acabado de presenciar uma história do assassinato de uma pessoa e eu não escrevia a respeito disso. Então eu comecei a me perguntar, será que eu sou mesmo uma jornalista? And I was starting to have nightmares about the murder. E eu comecei a ter pesadelos a respeito do assassinato. So, through various adventures and chance,
I ended up in the holy place of Sopema. E aí, passando por várias aventuras e também por sorte, eu acabei, ou por acaso, eu acabei parando num local sagrado chamado Tsopema. And that's a place where Tibetan yogis were meditating in caves. I thought, this is my story, I'll write this one. E é um local onde havia yogis tibetanos meditando nas cavernas. Então eu pensei, essa é a minha história, eu vou escrever a respeito disso. And there's an American woman about to go on retreat, and I helped her take up all of her supplies over about a period of a month, so she could go into retreat on the top of the mountain. It was I was like a pack animal. E eu encontrei uma americana que estava prestes a entrar em retiro, ela ia fazer um retiro nas cavernas, e por um mês eu a ajudei a levar os mantimentos para o retiro, né, subindo o morro acima, como um animal de carga mesmo. And so the last day, I was telling her, this Tibetan Buddhism, it's interesting, but I think, I'm still a journalist, although I still hadn't written anything. E aí, no último dia, antes dela entrar em retiro, eu disse para ela, esse budismo tibetano me parece interessante e tal, mas eu ainda sou uma jornalista, embora eu não tivesse escrito nada até então. And I think I'll travel to South India. E eu disse a ela, eu acho que eu vou viajar para o sul da Índia. She said, that's great, you can do that, you'll probably get back to this Buddhism, of course, unless, you die. All right. Because she knew exactly, and she clicked into the whole nightmare of the Afghanistan incident. E ela disse, claro, com certeza, você pode ir para o sul da Índia, e talvez você acabe voltando para esse tal desse budismo, a não ser, claro, que você morra. Né? E naquele momento ela sabia, ela falou aquilo de propósito, né? E quando ela falou isso, trouxe à tona toda a história do pesadelo com o assassinato que eu tinha presenciado. And so the head of the yogis is a very great Tibetan master, extraordinary capabilities. And he told this young scholar to teach me the 4 thoughts that changed the mind. And this young scholar had no interest in teaching this cynical American woman who didn't look very interested, the 4 thoughts that changed the mind. And I was late to every single teaching. E o chefe, né, o coordenador, o chefe dos yogis, era um grande mestre tibetano, né, de imensa capacidade. E ele disse, então, ele pediu a um Khenpo, um erudito tibetano, que me ensinasse, que me desse ensinamentos sobre os 4 pensamentos que transformam a mente. E aquele Khenpo não tinha, obviamente, interesse nenhum em dar ensinamentos para uma mulher cínica norte-americana, né, e que, além disso, chegava atrasada a todas as sessões de ensinamento. And so the first thought was the precious human body. And there's a background to the murder in Afghanistan. It was almost me. I said, yeah, I have a precious human body. I still have it, That was the end of my reflection. E o primeiro dos 4 pensamentos é a contemplação sobre o nascimento humano precioso. Né? E, na verdade, só dando uma retrospectiva, na verdade, aquela situação que aconteceu no Afeganistão foi tão marcante porque, na verdade, quase fui eu que fui assassinado ao invés daquela mulher. Né? E eu ouvi aqueles ensinamentos, pensei, com certeza, eu tenho um corpo humano precioso, ainda tenho ele. And then the second thought was impermanence and death. And so I counted up my boyfriends, I counted up the apartments I lived in, I counted up the countries I had lived in, like all the changes in my own life. I thought, it's all impermanent. Got it. A segunda reflexão era sobre a impermanência. E eu comecei a refletir, daí eu contei todos os namorados que eu já tinha tido, todos os lugares nos quais eu tinha morado, todos os países que eu já tinha visitado. Tudo é impermanente. E terminou por aí a minha reflexão. Then when you travel, when you journey like that, especially alone, it is very dream-like that. It's nothing seems stable. You never are sure where you're going or what will happen. E quando você viaja, principalmente quando você viaja sozinha, como é o caso
né? A experiência é quase como de um sonho mesmo, né? Num local como esse da Índia. Você nunca sabe exatamente o que vai acontecer, você nunca sabe exatamente onde é que você vai parar. And then the third thought was on karma, cause and effect. And I was reading the great Kaji master Gampopa, The Jewel Ornament of Liberation. E a terceira reflexão é sobre o karma, a lei de causa e efeito. E na ocasião eu estava lendo um livro do grande mestre Kagyu chamado Gampopa, que é chamado A Joia Ornamento da Liberação. But that one, I believed. It's so direct. You look at someone who's lost their fingers through leprosy, and you wonder, how can this happen? E eu acreditei na lei de causa e efeito. Era algo que fazia sentido para mim. Mas na Índia, a realidade é tão crua, né? O que você encontra lá é tão direto. Você olha para o lado, você vê uma pessoa que perdeu os dedos por causa da lepra. E você começa a se perguntar como é que isso aconteceu. And so that one I sort of put on the shelf. I was still thinking about that one, but I had confidence in the teaching. E essa reflexão sobre o karma eu comecei um pouco a botar na prateleira, né? Eu comecei a digerir um pouco. Eu tinha confiança no ensinamento, mas aquilo não estava ainda muito firme para mim. And then suffering, the dissatisfaction with conditioned existence. Being a kind of neurotic New Yorker, I related everything to myself. E o quarto pensamento é o sofrimento da existência condicionada, né? E sendo uma nova-iorquina neurótica, é claro que eu relacionei tudo comigo mesma. I never would have left New York except for suffering. Eu jamais teria deixado Nova York se não fosse pelo sofrimento. It all occurred on one Sunday afternoon. I was making a French chocolate cake, no flour, no gluten. And I smelled gas in the oven. And so I put another match in. And I went from being like a regular looking person to somebody people did not sit by on the subway. E esse sofrimento em Nova York aconteceu numa tarde de domingo, em que eu ia fazer um bolo francês, um bolo que não vai glúten, não vai farinha, um bolo de chocolate francês. Eu havia acendido o forno, né, para assar o bolo, e eu senti um cheiro de gás, o forno não estava aceso, eu resolvi acender um outro fósforo. E no momento seguinte, quer dizer, aquela mulher que era uma pessoa de aparência normal, no momento seguinte se transformou em uma criatura completamente deformada pela queimadura, que ninguém queria olhar no metrô. And the contemplation of impermanence, all of the impermanence part had suffering stories behind it too. Why I had to move, why those relationships had finished. E também a contemplação sobre a impermanência, ela também tinha como pano de fundo a contemplação do sofrimento, né? Quando eu pensava em por que eu tive que me mudar daqueles lugares todos, por que aqueles relacionamentos terminaram. In India, you see a lot of suffering. You don't have to really contemplate very much. You just have to look. E na Índia você vê muito sofrimento. Você não precisa nem contemplar ou imaginar muito. Basta você olhar para o que está à sua volta. There's a movie out, Lion. Tem um filme que foi lançado há pouco tempo chamado Leão, A Volta para Casa, eu acho, na tradução. It's pretty realistic about India. E a parte que fala da Índia é bem realista. One of the residents of Condolim was watching it on an international flight. She cried so much that the flight attendant finally came and gave her tissues. Uma das residentes lá do Condolim estava assistindo esse filme num voo internacional e ela começou a chorar tanto que uma das aeromoças teve que trazer e dar lenço de papel. Chegou perto dela para dar lenço de papel para ela, para consolá-la. On the basis of contemplating the four thoughts that change the mind, if they make sense to you and if they change your mind, that's the basis that you decide, well, I might be a Buddhist.
E quando se contempla esses 4 pensamentos, ou essas 4 reflexões que transformam a mente, quando elas fazem sentido para você, essa na verdade é a fundação ou é a base a partir da qual você decide, eu sou budista. And I decided, yes, these teachings make sense, and these people are my tribe. E foi nesse momento então que eu decidi, sim, esses ensinamentos fazem sentido para mim e essas pessoas são a minha tribo. The young Lama who gave me, the young Rinpoche, wasn't the Lama who taught me the 4 thoughts, he was finished with me. But the young Rinpoche gave me refuge in the Buddha Dharma. They cut your hair as a sign of renunciation. I came with a big pair of scissors, but no renunciation. E o jovem Rinpoche que me deu, né, os votos de refúgio, quando ele chegou para me dar os votos de refúgio, tradicionalmente na cerimônia de refúgio eles cortam um pouco do seu cabelo. E ele chegou perto de mim com uma tesoura. Eu falei, não quero cortar. Ou seja, porque é um sinal de renúncia. Você cortar o cabelo é um sinal de renúncia. Então eu não tinha muita renúncia naquele tempo. And so then I had no meditation whatsoever. The closest I had ever gotten to meditation was distance running. Sometimes you go into a zone when you run for long distances. E naquela época eu não tinha nenhuma meditação, eu não tinha nenhuma familiaridade com meditação. O mais próximo de meditação que eu estive foi quando eu fazia maratona, porque depois que você está correndo há um tempo, você entra numa espécie de estado mental alterado de consciência quando você corre muito tempo ou exerce algum tipo de esporte intenso assim. And I didn't get actually any instructions on how to meditate. And most of you in this room have meditation of some form. Maybe it's shamatha or mindfulness or yoga, all of the categories of meditation. But I went for a long time after taking refuge without meditation. E eu não recebi nenhuma instrução de meditação. Provavelmente a maioria de vocês aqui na sala já tiveram alguma instrução de meditação em algum tipo de meditação. Talvez meditação de shamatha ou da atenção, de mindfulness, ou mesmo as meditações do yoga. Mas eu, depois de ter tomado refúgio, passei um bom tempo sem qualquer orientação sobre como meditar. So then when you enter a spiritual path, often it feels like magical. Like everything is just, oh yes, magical. And it was like that for me. And then my visa ran out in India, and I went to Nepal. E quando você entra num caminho espiritual, né, no início as coisas todas parecem mágicas, né, e era essa a minha experiência. Tudo era um pouco mágico, tudo que acontecia comigo parecia mágico. E aí o que aconteceu foi que o meu visto expirou e eu tive que sair da Índia e fui para o Nepal. And 4 days later, then I met my teacher, who eventually became my husband, Chandra Chokur Rinpoche. E 4 dias depois de ter chegado ao Nepal, eu encontrei aquele que seria de fato o meu professor e que mais tarde se tornaria o meu esposo, Chandra Chokur Rinpoche. I asked him to marry me. It wouldn't have occurred to him. Fui eu que pedi ele em casamento, ele não teria tido essa ideia. And again, it's like when you enter a relationship with a teacher, again you go through this kind of honeymoon period where it all feels very magical. E mais uma vez, quando você entra logo no início da sua relação com o professor, pode-se dizer que é uma espécie de lua de mel, né, em que tudo também é um pouco mágico. But that phase ended. Mas essa fase terminou. And then we embarked on a big project which was really changing my mind. E aí nós embarcamos num grande projeto que era de fato de transformar a minha mente. Dealing with the fact that I was this very bossy, confident New York woman with bad temper. Lidar com o fato de que eu era essa mulher muito confiante,
mandona de Nova York que tinha uma personalidade bem difícil. And my teacher, Chögyam Rinpoche, if you see pictures of him, he looks like kind of like a Tibetan Santa Claus, Papai Noel. O meu professor, o Chögyam Rinpoche, se vocês virem fotos dele, talvez ele parece às vezes com um Papai Noel tibetano. But he really had the capability of great, energetic, wrathful intervention. Mas ele tinha, apesar dessa aparência, né, pacífica, ele realmente tinha uma grande capacidade de fazer, digamos, uma intervenção energética irada quando necessário. And I never won an argument. E, sendo assim, eu jamais consegui vencer nenhuma discussão que nós tivemos. And so then when you're dealing with your own anger, like anger of all the poisonous emotions, it makes you feel the most claustrophobic, the most hopeless to change, and yet it's actually the easiest to change. Quando você está lidando com a sua raiva e das emoções que nós chamamos de venenos da mente, né? A raiva é aquela que faz com que você se sinta mais claustrofóbico, né? É a mais densa, né? E ao mesmo tempo é a mais fácil de mudar. In the teachings, the metaphors are just layers and layers of concentric imprisonment in heat or frozen cold. E nos ensinamentos, as metáforas para os estados de raiva são a de experiências ou locais, né, em que há cada vez mais camadas concêntricas, né, claustrofóbicas, e calor intenso ou frio gélido intenso. And according to one's motivation, there are different ways to deal with anger. E de acordo com a nossa motivação, com a motivação da pessoa, há diferentes maneiras de se lidar com a raiva. If you are in the path of self-liberation, then you really fear anger, because anger, first of all, it contradicts one's own devotion to the Buddha, to the Buddhist teachings, to those who practice the teachings. Se você, por exemplo, é um praticante do caminho da autoliberação, então a sua reação à raiva é uma reação de grande temor. Você tem medo da raiva, porque, em primeiro lugar, ela contradiz, né, os seus votos de respeitar o Buda e de respeitar os ensinamentos budistas. Ela é contrária, contraditória a esses votos. The fundamental commitment at the beginning of the Buddhist path, which everything begins with this foundation, is do no harm whatsoever. Porque o ensinamento fundamental, já de início do caminho budista, que é, na verdade, o ensinamento ou o preceito básico, né, de fundação mesmo, sobre o qual todos os outros são construídos, é o preceito de não causar o mal de forma alguma. And there's no greater or hatred. E não há mal pior do que o mal causado pela raiva maldosa, pelo ódio. So then one begins to pay attention to the mind itself. Where does this arise? As the movement occurs, then you bring it under control through meditation. E aí, nesse caminho, você começa a prestar atenção para a sua própria mente, né, para as suas emoções. De onde isso surge? De onde essa emoção surge? Né? Você começa a controlar as suas emoções. When we enter the path of the Mahayana, the great vehicle, then the commitment is a little bit different. It's not the commitment of self-liberation. There's that. But it's also seeing that everyone is entrapped by conditioned existence, the deep compassionate wish that one is able to
bring freedom to all beings. Já quando nós estamos no caminho do Mahayana, né, do grande veículo, o compromisso não é só o da autoliberação. Você não quer só liberar a si mesmo do sofrimento, né, mas você percebe que, assim como você, todos os outros estão presos na existência condicional. E o que surge desse reconhecimento é uma grande compaixão e o desejo de libertar não só a si mesmo, mas também aos outros desse sofrimento. And so again, one uses meditation to calm the mind, to bring the mind under control. But there's a more conscious utilizing the poisons of the mind as a way of training the mind in the positive qualities like patience, and generosity, moral discipline. E também nesse caminho, né, nessa abordagem, você usa a meditação, você treina a sua mente, né, na meditação para lidar com as suas emoções, mas há também aqui uma abordagem um pouco diferente com relação às emoções negativas ou aos venenos da mente, porque você pode usá-los, né, ao invés só de rechaçá-los, no Mahayana você pode começar a usá-los para treinar as qualidades positivas da sua mente, como por exemplo a paciência and moral discipline e a disciplina moral. And generosity in the sense of tolerance. E também a generosidade, no sentido de você ter tolerância com relação àquilo. As you think of a mother and a child, the mother has such love and compassion for the child. Even if the child is really naughty, even if the child bites her or hits her, the mother will really, out of love and compassion, bring anger under control. Porque se você pensar, por exemplo, numa situação de uma mãe com um filho, mesmo que esse filho seja extremamente teimoso, raivoso, a ponto de morder a mãe, por exemplo, né, ainda assim, devido ao amor que ela sente pela criança, né, ela vai cultivar a paciência e, através do seu amor e da paciência, conseguir controlar aquela raiva. The Mahayana practitioner will regard all beings as their mother, and then will have a maternal concern for all beings in turn. E o praticante do Mahayana, ele considera todos os seres como sendo suas mães. E além disso, tem esse cuidado maternal, essa preocupação maternal por todos os seres. It's a very interesting way to train the mind to look at a person, another person, another person, mother, 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 mother. And to sit in an airport or a shopping center and to find this interconnectedness that we all have. E é uma forma muito interessante de treinar a mente, você olhar para as pessoas, uma após a outra, e pensar, mãe, 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 mãe. Quando você senta, por exemplo, num aeroporto ou num shopping center e você começa a ver as pessoas dessa forma e ter a experiência dessa interconexão que todos nós temos. And to have this sense that, okay, my mother has forgotten who I am, and I've forgotten her, but here we are, we have this interdependence. E você ter essa noção de que, muito bem, a minha mãe esqueceu quem eu sou, e eu esqueci quem ela foi. Mas aqui estamos nós, e nós temos essa interdependência. And so we remember the kindness of our mothers. E também nós lembramos da bondade das nossas mães. I usually teach about the transition of dying and death in the after-death vartas. In the after-death vartas, if we go through them, then there's a moment in which we're completely confused and seeking a rebirth, and our minds are really turbulent, and we have hallucinations. And then our consciousness enters the body of our mother, and then we have stability.
There's almost, it's like being in a storm in the middle of the ocean, all alone in a boat with howling winds and lightning, and then someone rescues you. That's your mother. Um dos ensinamentos que eu dou são os ensinamentos sobre a morte e o morrer, e os ensinamentos também que tratam do que acontece depois da morte, né, o que nós chamamos de estado pós-morte. Então, nesses ensinamentos sobre, né, esse momento depois da morte, o que acontece é que quando nós deixamos a vida anterior, nós estamos nesse estado, né, que é chamado estado intermediário, em que nós ainda não tivemos não encontramos o próximo renascimento, né? Você está num estado que se chama de intermediário entre uma vida e a próxima. E esse estado é um estado que pode se nós fôssemos criar uma imagem, uma metáfora para o que é esse estado, imagine que você está em um barco no meio do oceano, à noite, com uma tempestade, né, ventos uivando, chuva, relâmpagos e um mar bravio, e de repente alguém vem e o resgata disso. É isso que acontece quando você encontra o corpo da sua mãe, ou seja, quando você entra, a sua consciência entra no ventre da sua mãe. Você é liberado daquele estado de extrema turbulência e você encontra um lugar tranquilo, um lugar acolhedor, né? E isso é o que a nossa mãe nos dá, já de início. So the idea that we've all been interconnected and been each other's parents is one of the great common denominators, cultivating that mind. Then you look at each person in a different way. You really have more interest in their well-being. E essa ideia de que todos nós estamos interconectados dessa forma, de que todos nós fomos pais uns dos outros, né? Isso faz com que nós mudemos a nossa percepção da outra pessoa, né? Você olha para aquela pessoa com olhos diferentes, né? Você passa a se preocupar com o bem-estar dela. This is really, I would really encourage you to do this the next time you're in a shopping center. You look at some teenage guy with tattoos in all directions and earbuds. You think, mother? E eu realmente encorajo vocês a fazerem isso. Na próxima vez que vocês forem a um shopping center, vocês se sentarem lá e virem passar esse adolescente com tatuagem por todo o corpo e brincos, fone de ouvido, e você pensa, mãe? So another common denominator among sentient beings is that they want happiness. Everyone wants to avoid suffering and find happiness, even if their idea of what happiness is completely perverse. E um outro denominador comum entre todos nós, além do fato de nós sermos mães uns dos outros, um outro denominador comum é o fato de que todos nós, todos os seres querem a felicidade. Mesmo que a ideia que um determinado ser ou uma pessoa tenha do que seja felicidade seja completamente perversa. And if you are looking at this and you are wondering what would really make this person happy, but temporarily, and how will they ever find ultimate happiness? E quando você olha para essa pessoa e você pensa o que realmente faria essa pessoa feliz, né? Não só felicidade temporária, mas felicidade última. Most of us have a hard time even creating or offering happiness to the people closest to us, our spouses, our boyfriends, girlfriends, parents. There's a dissatisfaction constantly. E a maioria de nós
têm dificuldade em poder criar, gerar felicidade, ou oferecer felicidade, mesmo para aqueles que estão mais próximos de nós, né? De fazer os nossos esposos, namorados, namoradas, pais, filhos felizes, porque há uma insatisfação constante. They feel like that it's impossible to make some people happy, and that it seems totally impossible to bring universal happiness in the world. Nos parece impossível, às vezes, fazer com que algumas pessoas sejam felizes e praticamente impossível criar uma felicidade que seja universal. And this is a degenerate time when things are going down, when there's more and more conflict and less patience. E nós vivemos em uma era de degenerescência, em que as coisas estão, na verdade, ficando cada vez piores, em que há mais e mais conflitos no mundo, menos e menos paciência. The Buddha Shakyamuni is the fourth Buddha who will appear in this fortunate eon, the fourth of 1,000. O Buda Shakyamuni é o quarto de 1000 Budas que surgirão nessa era. Ele é o quarto de 1000 Budas. And it said that things will devolve and spiral down until the lifespan is about 10 years, and there's conflict everywhere. And we're starting to see that in some countries. E, de acordo com os ensinamentos, se diz que essa nossa época de degenerescência, esse processo, ele na verdade continuará, né? As coisas ficarão cada vez piores em todos os sentidos, até que o tempo de vida das pessoas chegará a 10 anos de idade, no máximo, né? E o conflito permeará tudo. And when the things are totally terrible, and then the next Buddha appears to turn it around. But the Buddha Shakyamuni is said to have been the most courageous. He made a choice to come in a degenerate time. E, na verdade, já se vê isso acontecendo em alguns países em que a expectativa de vida da população é extremamente baixa. E se diz que no final desse tempo, desse período terrível de degenerescência, então virá o próximo Buda, né, que fará com que as coisas, com que a situação se reverta. Mas, independentemente disso, se diz que o Buda Shakyamuni, de todos esses Budas, ele é o mais corajoso por ter escolhido justamente vir numa era de degenerescência. And the next Buddha, Maitreya, will teach only patience. The whole trajectory that makes the spiral turn around and go back up is based on patience. E o próximo Buda, que é o Buda Maitreya, ele ensinará somente a paciência. Esse será o principal ensinamento dele. E simplesmente através da prática do cultivo da paciência, isso reverterá esse ciclo de degenerescência e fará com que as coisas progridam novamente. One of the great masters, the great Buddhist master, Shantideva, said that there's no emotion more harmful than anger, and there's no practice more beneficial than patience and not putting first. E um dos grandes mestres budistas, chamado Shantideva, ele disse que não há emoção mais nociva do que a raiva. E, por outro lado, não há prática mais grandiosa, sublime do que a paciência. And that's one of the reasons that we are in a degenerate age. We're losing patience. We're losing our minds to distraction. E essa é uma das razões pelas quais nós estamos em uma era degenerada, por assim dizer, de degenerescência, porque nós estamos cada vez mais perdendo a paciência. Nós estamos perdendo a nossa mente para a distração constante. The Vajrayana master, Guru Rinpoche, also predicted this. He said there will be a time when there's no leisure to practice, and for those times when you need short practices, or when you can find realization more quickly,
without long retreats, because now it's really, we're always in fast forward. E também Guru Rinpoche, um grande mestre indiano, ele previu isso. Ele disse que no futuro haveriam tempos em que as pessoas não teriam mais tempo nas suas vidas para a prática espiritual. E justamente para tempos assim, ele compôs práticas espirituais curtas, para que a pessoa possa ter realização espiritual daquela prática sem ter que fazer retiros extensos, porque hoje em dia não se tem tempo para mais nada. Parece que a gente está sempre num movimento cada vez mais acelerado. So the decision to slow down, the decision to let go of distractions and look inward at the mind is a huge spiritual choice. Então, a decisão de desacelerar, a decisão de abrir mão da distração e olhar internamente, olhar para a sua própria mente, é uma escolha grandiosa que nós fazemos. And it's actually going back to that first, to the four thoughts. It's that choice that makes our human rebirth precious. E na verdade isso volta, com isso nós voltamos ao primeiro dos 4 pensamentos. É essa escolha, quando nós fazemos essa escolha, é isso que torna o nosso nascimento precioso. It's not just that we have a birth and then we have a good life and then we have, relative health and so spiritual teachings. It's that every single moment of our life, then because of how we are as human beings, as fortunate human beings, we can make a choice of how we use our mind. That every moment becomes a right opportunity at a right juncture. O nascimento humano precioso não se trata apenas de você ter um nascimento como ser humano, ter uma boa vida com relativa saúde e bem-estar. Na verdade, o nascimento humano precioso se trata mais de, a cada momento, você está nessa encruzilhada. A cada momento da sua vida, você tem uma escolha de como usar a sua mente, do que fazer com a sua mente. Two people can have the same adversity, and one will see that this adversity arises from conditions that I've created. This is a purification of those conditions. My experiencing it, may others not experience it. Duas pessoas podem ter uma mesma experiência de adversidade, né? E uma dessas pessoas pode reconhecer que aquela adversidade que está se manifestando, na verdade, foi criada por ela mesma no passado, né? Ela mesma causou ou plantou as sementes para que naquele momento estivesse passando pela adversidade. E não só ela reconhece isso, mas ela faz a aspiração de que porque ela está passando por isso, que os outros não tenham que passar pela mesma adversidade. Essa é uma forma de lidar com a adversidade. The second person will have that adversity and then simply feel put upon, victimized. Mas a segunda pessoa terá talvez a mesma adversidade, a mesma situação difícil, e a reação dela será de se sentir vítima, uma completa vítima da situação. When people come to me and I hear a lot of stories, a lot of stories of injustice. E muitas pessoas vêm falar comigo, né, e eu ouço muitas histórias sobre injustiças. But if the person, injustice, there is evil. Evil is really like deliberate intent to harm. There is definitely evil. E com relação a injustiças ou a maldade, existe maldade, não há como negar que há maldade. Maldade é uma pessoa ter a intenção deliberada de causar mal, e isso existe. Any one of us may
some karma to encounter an evil being. E qualquer um de nós pode ter algum karma que faça com que nós nos encontremos com um ser maldoso. But when I hear these stories, the most empowering thing I can say is these conditions arise from causes in your cycles of existence. Mas quando eu ouço essas histórias, o melhor que eu posso dizer em termos de dar poder para a pessoa naquela situação é dizer para ela que essas condições, elas estão surgindo para você devido a causas que foram plantadas nos ciclos das suas vidas, das suas existências. And you can purify that. E você pode purificar isso. And the first step of purification is to have compassion for the person who is inflicting the injustice. Because if you develop compassion for them, then they're victimizing themselves in the future. They're just an agent of your purification. E o primeiro passo dessa purificação é o de cultivar compaixão pela pessoa que está causando a injustiça, que está fazendo a injustiça. Porque, por um lado, você está vendo que aquela pessoa com aquilo está criando a sua própria situação de ela vai ser vítima daquilo no futuro, do que ela está fazendo agora, e, além disso, aquela pessoa ela é um mero agente do seu próprio karma, do karma que você criou. And it really is empowering. Suddenly, it isn't that those who are perpetrating the injustice are so powerful in their life. They're just a pass-through, an agent. The situation is impermanent. The spiritual outcome of practicing patience in that adversity is resplendent. E você ter essa perspectiva é uma perspectiva que, na verdade, lhe dá muito poder. Porque não é aquela pessoa que está injustiçando você. O poder, ela não tem poder na situação. Na verdade, é uma pessoa que está passando pela sua vida. É uma situação transitória. E você pode usar essa situação para cultivar qualidades espirituais, para cultivar a paciência. E o resultado dessa prática da paciência é o esplendor, é algo resplandecente. That's actually a little bit easier than thinking the evil person is my mother and has forgotten. Isso, pensar dessa forma é mais fácil do que numa situação dessas você pensar, essa pessoa maldosa é minha mãe e esqueceu que era minha mãe. Which is also true. Que também é verdade. Almost all the religions, Christianity, Buddhism recognizes that. O próprio sofrimento, o sofrimento em si, ele é uma purificação. Isso é algo que praticamente todas as religiões reconhecem, tanto no cristianismo, no budismo, isso é um dado. But how we deal with it in our mind, we can be proactive. Mas a questão é como nós lidamos com esse sofrimento na nossa mente. Nós podemos ter uma postura proativa. And having compassion for a perpetrator of harm towards you, that is one of the most powerful ways of purification. E você ter compaixão por alguém que está causando mal a você, essa é uma das formas mais poderosas de purificação. It's more difficult, actually, to have compassion when the perpetrator harms someone next to you, someone you care about. Na verdade, é mais difícil, em geral, nós termos compaixão quando a pessoa causa mal a alguém próximo a nós, alguém que nós amamos. It's that one you really have to prepare your mind to deal with. There are people that have achieved a kind of saintliness that they have a vast equanimity and they can take it in that someone harmed the person they love the most and still process the anger and aversion through patience and recognizing that this is still
display. E isso é algo que nós temos que preparar a nossa mente realmente para lidar com uma situação dessas. Há pessoas que têm essa qualidade quase de santidade na sua equanimidade diante de uma situação dessas, em que elas veem alguém que elas amam muito ser maltratada e conseguir manter a equanimidade naquela situação e conseguir reconhecer que aquilo que surgiu, que aquilo que está acontecendo com aquela pessoa também é uma manifestação do karma. In the United States, there are certain programs that allow criminals to meet the families of the person, of people they've killed or victimized in some way. E nos Estados Unidos tem um programa que permite que criminosos encontrem com a família da pessoa que eles mataram ou maltrataram de alguma forma. E na verdade esse encontro ele demanda muita coragem de ambos os lados. Sometimes there's something transcendent happens. Mas às vezes acontece algo transcendente numa situação dessas. Where the criminal who is in denial of what he or she did can suddenly look at it and understand the harm they caused instead of denying it. If we, that's the first step toward purification. If we live in denial, then we have no hope. E, por exemplo, o que pode acontecer é do criminoso, né, que até então estava talvez negando o que tinha feito, estava em estado de negação do que tinha feito, naquela situação se dá conta do mal que causou. E na verdade esse é o primeiro passo, né? Você reconhecer que você fez o mal é o primeiro passo para a purificação. Você não consegue isso se você ficar constantemente em um estado de negação. So instead of talking, I want to stop for a moment. I want you to all contemplate for a moment with me. Então, ao invés de falar, agora eu gostaria que nós fizéssemos uma contemplação juntos. Can you reference a moment when you were truly angry at someone? You may have been completely right in your anger, but you were really, really angry. Vocês conseguem lembrar de um momento em que vocês estavam completamente furiosos com alguém? Talvez até essa raiva fosse, vocês tivessem razão por ter raiva, mas lembrar de um momento em que você estava completamente furioso com outra pessoa. Where were you? Onde é que você estava nesse momento? Visualize this in your mind. Visualize na sua mente. And think of the situation, what the person did or said, what you did or said. E pense nessa situação, no que a pessoa fez ou disse, no que você fez ou disse. And then imagine if this had continued and become as bad as it could possibly be, with a fight, really violent words. E agora imagine se essa situação tivesse continuado e se tornado tão ruim quanto possível em termos do conflito que ela gerou, quer por briga física ou palavras.
And then look at the person and think, you're simply an agent of some kind of karma. E agora olhe para essa pessoa e pense, você é simplesmente um agente de algum tipo de karma. This arises from ignorance, Isso surge da ignorância, from confusion and delusion. da confusão e da delusão. May you be free of that. May I be free of this. Que você possa se libertar disso, que eu possa me libertar disso. And in freedom, may you have happiness. E que nessa libertação, nessa liberdade, você tenha felicidade. In freedom, may I have happiness. E que nessa liberdade eu tenha felicidade. And then drop the contemplation and rest your mind. E agora pare de contemplar e só relaxe a mente, descanse a mente. Find the mind's natural space. Encontre o espaço natural da mente, Its natural purity. a pureza natural dela. Okay, can you do it? Vocês conseguem fazer isso? Come to a resolution. Vocês conseguiram chegar a algum tipo de resolução? We really traumatize ourselves when we become angry. Nós realmente nos traumatizamos quando nós ficamos com raiva. It's hard to free ourselves from the physical, the somatic effects of it. E é difícil nós conseguirmos nos libertar dos efeitos físicos, dos efeitos somáticos da raiva. And the Chaitanya Rinpoche used to say is it's like somebody does you harm. O que Chögyam Rinpoche costumava dizer era o seguinte: digamos que alguém faça mal a você. They shoot some arrow of malice at you. Digamos que eles atirem uma flecha de maldade em sua direção. And then you pick it up and you go, why did they do that? Why did they do that? Why did they do that? And you wound yourself again and again. E aí você pega de novo a flecha e fica dizendo: por que que eles fizeram isso? Por que que eles fizeram isso? Mas por que fizeram isso comigo? E você fica se ferindo de novo. And you empower their anger more than they empowered it themselves. E você dá poder à raiva deles mais do que eles mesmos tinham dado. And then the opposite happens as well. That when we make others angry, then we cause a momentum of harm. E o oposto também acontece, na direção oposta. Quando nós fazemos com que alguém fique com raiva, quando nós enfurecemos alguém, na verdade nós estamos criando uma energia de dano, de prejuízo. There's a funny article in the New York Times today. Tem um artigo engraçado no New York Times de hoje. It was about how a casual remark we can remember it for years after. E
E esse artigo falava sobre como uma observação casual você pode lembrar dela por anos e anos depois. And they used an example of the writer of the article used his own example, that a friend of his was going to introduce him to someone who would further his writing career. You know, I'm sure you'll like this person, they will like you, but could you just be a little bit more friendly or ebullient? E o autor do artigo falava de uma situação que havia acontecido com ele, né? Um amigo dele iria apresentá-lo para uma pessoa que poderia dar um apoio à carreira de escritor dele, né? E havia marcado esse encontro, daí esse amigo disse para ele: eu arranjei esse encontro para você, ele pode lhe ajudar, mas será que você podia, por exemplo, só ser um pouquinho mais amigável, ser um pouquinho mais expansivo? And then after that, he said, for 20 years, every time he goes to a meeting of this sort, he thinks, should I be more talkative? E depois disso, Like this. E depois disso, 20 anos depois dessa pequena observação, cada vez que ele vai ter um encontro com uma pessoa, ele paralisa pensando: será que eu tenho que ser mais amistoso? Será que eu tenho que ser mais expansivo? Really, the intention to harm may not even be there, but we take it in and find our own vulnerability and blame it on the other person. E talvez a intenção de causar o mal nem estivesse presente, né? Mas você toma aquilo como sendo, né, algo maldoso, né? E você toma aquilo para si, né? E coloca a sua raiva, na verdade, projeta a sua raiva na pessoa. And most of us, we have some remarks that we have in our back pocket, but things our mother said, our friends said, we have this little bit of reference. E a maioria de nós guarda algumas dessas observações no bolso, né? Coisas que talvez a nossa mãe tenha dito, que algum amigo tenha dito, e nós ficamos guardando aquilo como uma referência. And if we really analyze it, it's completely irrational. E se você analisa essa situação, você vai ver que ela é completamente irracional. But we harbor this little bit of resentment. Nós ficamos cultivando esse ressentimento. And harboring a little bit of resentment probably means that sooner or later you will make somebody resent you. E quando você cultiva um pouquinho de ressentimento, provavelmente significa que mais cedo ou mais tarde você vai fazer com que alguém se ressinta de você. Does somebody want to talk about their experience just then? Alguém gostaria de comentar, falar a respeito da sua experiência? Nobody wants to tell their experience. Ninguém quer falar sobre a sua experiência de raiva? No. Okay, so then, but did you get, like, when you think about it, because now I want to put it in a more logical way, like how this happens. But when you think about it, when you go back and run it through your mind, the thoughts and concepts, then you have that emotional reaction again. And did you have the tightening of the chest and the sort of short breath? Eu vou explicar um pouco mais agora, de uma forma um pouco mais racional, esse processo, mas só perguntando a vocês se quando vocês lembraram daquela situação, né, meio que reviveram aquela situação, vocês conseguiram sentir ou relembrar um pouco o que vocês sentiram no momento, aquele aperto no peito, a respiração fica mais difícil, se isso voltou de alguma forma para vocês quando vocês se lembraram da situação. So, in terms of the way emotions arise, I said that two of the common denominators are that all beings are interrelated. They've all been each other's mother. And secondly, that everyone would choose to avoid suffering and have greater happiness. The third
common denominator is that the mind itself, the ultimate mind is pure. This phenomena of the emotions is God. And it's like that. Suddenly, without your noticing it, the clouds collect and ornament the sky. It's like the emotions are like that. Então, eu tinha mencionado até agora os dois denominadores comuns que nós todos temos, que todos os seres têm. O primeiro é o fato de que nós todos estamos interconectados, que nós somos mães uns dos outros. O segundo é o fato de que todos nós, sem exceção, escolheríamos evitar o sofrimento e buscar a felicidade. E o terceiro denominador comum é o de que a mente em si, de todos os seres, ela é completamente pura, ela não é contaminada por nenhuma dessas emoções que nós temos, emoções aflitivas ou venenos mentais. Né? Essas emoções são como nuvens. Hoje, quando nós estávamos dirigindo para cá, havia nuvens muito bonitas no céu. Então, a nossa mente é como esse céu límpido. Né? E essas emoções que surgem, que vêm à tona, elas na verdade são algo adventício, elas são algo temporário, são como nuvens que encobrem o céu temporariamente. So if we look at the mind, then the mind has space, it has cognizance, it has movement. Se você olhar para a mente, você vai ver que a mente tem espaço, que a mente tem cognição e que a mente tem movimento. And so something arises in our experience through the doors of the five senses. Então, digamos que algo surja na nossa experiência, né, através da via dos 5 sentidos. Or through the mental consciousness, ideational consciousness. Ou através da consciência mental, consciência ideacional. And then according to our habit of mind, we fabricate the experience. Like right now in this room, not any of us are having the same experience. E aí, de acordo com os hábitos que nós temos, os hábitos da nossa mente, nós vamos fabricar aquela experiência. Por exemplo, todos nós que estamos aqui nessa sala, nenhum de nós está tendo a mesma experiência do que está acontecendo aqui. And if someone is seriously mentally ill, that person might come in to the room where we're sharing different experiences that are more or less common karmic experience, and the person might see us all as devils and fear for his or her life. E já uma pessoa que tem uma séria perturbação mental, né, pode entrar nessa sala em que, claro, todos nós estamos tendo experiências diferentes, mas nós temos uma experiência mais ou menos compartilhada, comum, do que está acontecendo aqui. Mas se essa pessoa estiver seriamente perturbada, ela pode entrar na sala e, ao invés de nos ver uma sala repleta de demônios e começar a temer pela própria vida. So if we're sitting in that original basic state of mind, something arises, we create the idea of what it is, we put it together, then we react to it emotionally. Então, digamos que nós estamos nesse estado, né, da mente, básico da mente, e aí alguma coisa surge na nossa experiência, nós percebemos alguma coisa, e aí nós criamos uma ideia do que aquilo é. Né? Na verdade, nós estamos fabricando aquilo de alguma forma. E aí nós reagimos àquilo que nós vemos. This is the consciousness of the affective emotions. There's the consciousness of the five senses, the mental consciousness, and the consciousness of the afflictive emotions. E isso acontece no nível do que nós chamamos da consciência das emoções aflitivas. Nós temos a consciência dos sentidos, dos 5 sentidos, né, que percebem, a consciência ideacional, que cria a ideia, e aí a consciência das emoções aflitivas, que é quando nós reagimos. And even if they're positive emotions, they are distorted. E mesmo que essas emoções elas sejam positivas, ainda assim elas são distorcidas. Because the picture that we have formed is incomplete.
Porque a And it's imagem... according to our karmic patterns, and it's biased in many different ways. Porque essa imagem que nós formamos, ela é incompleta. Ela é formada de acordo com os nossos padrões kármicos, com os nossos hábitos, e ela é necessariamente tendenciosa. And so then, when we have the reaction in our mind, if we look at it, then it passes through. It's like a moving cloud. It disperses. Thoughts arise, and sense impressions arise, emotions arise, and they pass through. Quando nós reagimos, quando surge uma reação, uma emoção, se nós olharmos para essa emoção no momento, nós vamos ver que ela simplesmente vai passar, né? Os pensamentos passam, né? Surgem e passam, né? As percepções surgem e passam, as emoções surgem e passam. But if we grasp at it, then we form a more definite pattern. Mas se ao invés de só olhar, nós nos agarramos àquilo, nós fixamos aquela reação, aí nós criamos um padrão mais definido. And an identity. E uma identidade. I am an angry person. Eu sou uma pessoa raivosa. I am a loving person. Eu sou uma pessoa amorosa. But the I is also, it's simply a confluence of conditions. Mas o próprio eu é simplesmente uma confluência de condições. And so, just knowing that begins to free us of the power of the emotions. E simplesmente saber isso começa a nos libertar do poder das emoções. The Buddha gave the example. It's like a dream. It's like an echo. It's like a magical illusion. It's like an optical illusion. A magician's trick, an optical illusion, a mirage. E o Buda deu vários exemplos para isso. Ele disse que é como um sonho, é como um eco, é como um truque de mágica, é como uma ilusão de ótica, é como uma miragem. And when you realize this and you cultivate that, first conceptually, it's like a dream. This is a dream. E quando você se dá conta disso e você cultiva essa percepção, num primeiro momento, conceitualmente, você pensar, isso é um sonho, isso é como um sonho. Then all of these intense emotional experiences lose their hold on your mind. You know that they're temporary, that they come together, they present themselves either painfully, pleasurably, the whole spectrum of presentation, and then they disappear. E quando você consegue fazer isso, então todas essas emoções, elas, por mais intensas que elas sejam, elas perdem o poder sobre a sua mente. Elas surgem, se apresentam para você, né, e elas, assim como elas surgem, depois elas passam. Elas não ficam, elas não se fixam, elas não têm o mesmo poder sobre você. É como um sonho. So then the trick is to find your stance in relation to this. E o truque aqui é você encontrar a sua postura ou a sua atitude em relação a isso. To have certain ethical values. I wish not to harm others. Você ter alguns valores éticos, como por exemplo o desejo de não causar mal aos outros. So that even if anger arises, then it doesn't flow through speech and action. Para que, mesmo que a raiva surja em você, você não deixe que essa raiva ela acabe se manifestando como fala e como ação It's raivosa. so green here, and green is the color of jealousy, the wind energy, that even if jealousy arises, that you don't move with that. E It's so green, wow. E aqui, Emerald
aqui é tão verde, né? A região aqui é tão verde, e que me lembrou, porque na verdade o verde, a cor verde está associada ao elemento vento, né, no budismo tibetano, e também a emoção afetiva do ciúme e da inveja. Então, mesmo que o ciúme ou a inveja surja, né, você não se deixa levar por aquilo. Jealousy is really a complicated one. E o ciúme é uma emoção bem complicada. You could make anybody in New York City jealous by complimenting another person. Tem um ditado que diz que você pode deixar qualquer pessoa na cidade de Nova York com ciúme ou com inveja, fazendo um cumprimento à pessoa que está do lado dela. It is so intensely competitive. You say, oh, so published their book, and you think there's not enough room for my book now. Porque é tão competitivo lá, a competição é tão intensa que se você comenta com uma pessoa, fulano de tal acabou de publicar um livro, parece que agora não vai mais ter espaço para o seu livro ser publicado. So, the basic 5 negative emotions are the emotions of ignorance. As 5 emoções negativas, afetivas básicas são, primeiro, a ignorância. And ignorance has 2 categories. E essa ignorância tem 2 categorias. One category is just being morally stupid, not knowing what harms and what helps. Uma delas é você ter uma espécie de estupidez moral. Você não saber distinguir o que causa dano do que não causa. There's a terrible, I don't know, I shouldn't read the newspaper, and I shouldn't refer to it in my teaching. But there is the most amazing story of these fraternity guys in North America. And they gave this one kid, really handsome, good kid, part of the initiation, he went to drink all sorts of vodka. And he fell and hurt his head. And these guys were also drunk. And they were just cold hands. This means what does this mean? The guy is dead. This is like extreme moral stupidity. This is like the cause for rebirth as an animal. E talvez eu não devesse ler notícias no jornal e talvez não devesse usar essas notícias nos ensinamentos, mas eu li uma notícia no jornal falando de um episódio que aconteceu nos Estados Unidos com essas, talvez vocês já devam ter ouvido falar das fraternidades, né, que são grupos universitários de homens, né, as fraternidades, e tem rituais de iniciação, né, quando os novatos são admitidos na fraternidade. Um desses rituais de iniciação é beber muito, dar muita bebida para o rapaz beber, vodka, bebida destilada forte. E havia um rapaz, um novato que havia acabado de entrar, e era um rapaz bonzinho, assim, né? E os outros rapazes da fraternidade deram muita vodka para ele beber. Eles todos estavam bêbados, o rapaz ficou bêbado, e aí ele caiu, ele machucou a cabeça, eles começaram a espetar ele, chutar ele, bater nele, até que, de repente, eles se deram conta que ele não estava se mexendo mais. E que ele estava frio, e aí eles pararam e se deram conta que o rapaz tinha morrido. Isso é um exemplo extremo de estupidez moral, né? Um tipo de ação como essa leva a um renascimento no reino dos animais. E você pensar que esses são universitários, certo? Ou, por exemplo, pessoas que usam heroína, drogas pesadas e negligenciam os filhos completamente. Seja como for, todos nós sabemos o que significa, o que é estupidez moral. In order to attain enlightenment, which is knowing reality. E o outro tipo de ignorância é muito mais sutil do que essa, né? Esse outro tipo de ignorância são aqueles últimos filamentos, né, de desconhecimento que nós precisamos purificar antes de atingir a iluminação. É aquilo que nos impede
de ver a realidade tal qual ela é. There's the last thin veil of distortion, and then one becomes omniscient, one knows mind itself. É esse último véu muito fino de distorção, que quando ele é removido, você se torna onisciente, você conhece a natureza da mente. And so it said that the purification of ignorance brings about the realization of Dharmadhatu, of basic space. E se diz que a purificação da ignorância, o resultado dela é a sabedoria do Dharmadhatu, do espaço básico. And then the next emotion is the selfish desire. E a outra emoção é o desejo egoísta. This is different from transcendent desire, the desire that all beings be free, that all beings not suffer, these kind of transcendent wishes on behalf of all living beings. E o desejo egoísta é diferente do desejo transcendente. Por exemplo, o desejo de que todos os seres sejam felizes, o desejo de que todos os seres sejam livres, né? Esse tipo de desejo que transcende a si mesmo. It's the grasping of what I want, give me. O desejo egoísta é aquele apego que nós temos pelo que eu quero, pelo que eu preciso, e me dá isso agora. The antidote to this is compassion. E o antídoto para o desejo, para esse desejo, é a compaixão. If we really have compassion, the wish that others not suffer, that we're careful in terms of the resources that we take. Se nós realmente temos compaixão, a compaixão é o desejo de que os outros não sofram, então nós somos muito mais cuidadosos com o uso que nós fazemos dos recursos que nós temos. We would rather offer than take. Nós preferiríamos oferecer do que tomar para nós mesmos. And so it can start in a very simple way. There are people who are so miserly that they have to start with taking, I'm giving my watch to my left hand. Oh, I'm giving my watch to my right hand. That's an actual exercise. E você pode começar, né, a treinar esse desapego. Tem pessoas que são tão apegadas, tão egoístas, que elas precisam começar treinando, por exemplo, como a Cândido mostrou. Eu estou dando, a minha mão direita está dando o relógio para a minha mão esquerda. Agora a minha mão esquerda está dando o relógio para a minha mão direita. Esse é o máximo que eles conseguem dar, é de uma mão para outra mão. I've actually met people who were that stingy that they couldn't give anything outside. E eu, na verdade, conheci pessoas que eram avarentas assim. Elas não conseguiam dar nada para fora de si mesmas. But we understand it also in terms of obsession. Like really craving something, craving that relationship, craving that extra money, that car. Mas também esse desejo egoísta, ele pode ser entendido em termos de obsessão. Quando você está obcecado por alguma coisa, obcecado por um relacionamento, obcecado por um carro, obcecado por qualquer coisa. Obsessiveness. Esse tipo de obsessão. It's so intense though that if you look at it directly and you stare at it, then it doesn't last. E essa obsessão ela pode ser extremamente intensa, mas se você olhar para ela diretamente, você vai ver que ela não permanece, ela não dura. The third negative emotion is anger. A terceira emoção negativa é a raiva. In the Mahayana, the antidote is love. Like really wanting the happiness of another person, then you refrain from anger. E no Mahayana, o antídoto para a raiva é o amor, né? Você realmente desejar a felicidade da outra pessoa e com isso você refreia, se abstém da raiva. The question comes up often, what is the difference between anger and, say, the wrathful
activity in Vajrayana Buddhism. E uma pergunta que sempre se coloca é qual seria então a diferença entre a raiva, né, e o que é chamado, por exemplo, de atividade irada no budismo vajrayana. The training is through all of the methods to overcome one's own anger and aversion, that frees the mind. The mind becomes like a mirror. And then you're able to act very clearly, fearlessly, on behalf of others. E o treinamento aqui, o que distingue as duas é de você treinar a sua mente completamente para eliminar a própria raiva. Você completamente subjugar a sua raiva de forma que a sua mente ela fica límpida como um espelho, completamente livre de raiva. E com essa clareza, com essa limpidez mental, você pode agir de forma enérgica, de forma direta em benefício dos outros. We see this. We see people who just in a moment, they have all of that clarity of action and they do something completely heroic. E nós vemos isso acontecer. Pessoas que, nesse momento de clareza, eles agem e conseguem fazer algo completamente heróico. But if we're impeded by anger and the confusion and distortion of anger, then we act out of anger and it causes harm rather than clarity and freedom. Mas se nós somos impedidos pela raiva, né, e somos distorcidos e confusos pela raiva, então nós não vamos agir, nós vamos agir movidos por raiva e não agir movidos por clareza, por lucidez. There's a guy standing on the New York subway platform with his two children. Havia um homem que estava na plataforma do metrô com seus 3 filhos. And he was a black guy, and this white guy fell onto the train tracks because he was drunk. E ele era um negro, né, e ele viu esse homem branco cair no trilho do trem, do metrô, porque ele estava bêbado e ele acabou caindo. And he handed off his children to someone else, and he leapt onto the track and he pressed the guy down so that he saved his life, so the train didn't run over him. E ele imediatamente ele deu os filhos dele para alguém segurar e ele pulou para dentro, né, do fosso e empurrou o cara para baixo para que ele não fosse atingido pelo trem quando o trem passasse. Overcame just no thought, this guy is drunk, he deserves it, you know. E ele foi uma ação que ele agiu, ele não teve nenhum segundo pensamento, ele não pensou, esse cara está bêbado, o que ele está fazendo aí dentro, por que ele fez isso? Ele simplesmente agiu. And after they asked for a statement, he said, people, we need a lot more love here. E depois perguntaram a ele que fizesse uma declaração, né, em relação ao que ele tinha feito, e o que ele disse, nós precisamos de mais amor. E quando nós pensamos em pessoas que são santos mesmo, como por exemplo Gandhi, na verdade Gandhi era durão. E mesmo quando ele foi assassinado, ele estava recitando o mantra de Krishna, o mantra do amor. Vajrayana training, when the movement of anger comes, one simply stops mind. You don't move, you don't breathe, you look. No treinamento do Vajrayana, quando esse movimento da raiva surge, né, na sua mente, você simplesmente para a mente. Você não respira, você não faz nada, você só olha. And then you'll see something, you'll see that e aí você verá alguma coisa, você verá essa sabedoria semelhante a um espelho. But you're irritated and grumpy all the time. You won't have that moment.
Mas isso só funciona se você estiver se preparado. Se você está o tempo todo rabugento e irritadiço, provavelmente você não vai ter esse momento. The emotion of pride is actually the hardest to see. E depois nós temos a emoção do orgulho, que é a mais difícil de enxergar. Because we really don't think of ourselves as a proud person. Porque nós, em geral, nós não nos consideramos pessoas orgulhosas. We just think of the others as inferior. Nós só pensamos que os outros são inferiores Or maybe superior. ou superiores. The symptom of pride is like a lot of calibrations. Na verdade, um sintoma do orgulho é essa medida constante que nós fazemos, esse calibramento constante. And the antidote is really cultivating a kind of equanimity. E o antídoto para isso é nós cultivarmos um tipo de equanimidade, Meaning that you are looking at everybody as mother. significando que você está olhando para todos os outros como a sua mãe, como sendo a sua mãe. And you're seeing that all of these beings have pure nature. Their nature is, their foundational mind is pure. And so then their phenomenon becomes more transparent. E também você vê que todos esses seres, eles têm a natureza pura. A fundação da mente deles é pura. Então, quando você reconhece isso, eles se tornam mais transparentes, menos densos. And this kind of generosity of looking for qualities in everyone, the good qualities. I'm practicing Donald Trump. E você ter essa generosidade de você procurar ver as qualidades no outro, né? Olhar e buscar realmente as qualidades de todas as pessoas. Eu estou fazendo isso, eu estou praticando com o Donald Trump. Really, I'm feeling more compassion. Na verdade, eu estou começando a sentir mais compaixão. To be in the spotlight all the time and to be mentally ill. Ser uma pessoa que está o tempo todo, né, em foco e uma pessoa mentalmente doente. And then jealousy. That's the hardest one, actually. E aí o ciúme, né, ou a inveja, que é a pior de todas, é a mais difícil. One of our teachers, Zamsar Kinsu Rinpoche, said, such a loser emotion. Um dos nossos professores, o John Zakense, ele disse: essa emoção, ela é a perdedora, é a pior de todas. And that one is, you cultivate joy. E com relação a essa emoção do ciúme ou da inveja, o que você faz é cultivar a alegria. It's, you really go and look for what's pleasurable, what's beautiful. And if someone has some pleasure, even if it's your rival or competitor, then you rejoice in it. Because you have the pure motivation that all beings should be happy, that they all should find liberation, that they all should find ultimate enlightenment. E você faz isso, você cultiva essa alegria, né, buscando aquilo que é prazeroso, aquilo que dá contentamento. Então, por exemplo, quando você vê alguém tendo uma experiência prazerosa, uma experiência de contentamento, de felicidade, você se alegra com isso, mesmo que essa pessoa seja seu rival. Você se alegra com aquela experiência de felicidade, de contentamento que a pessoa está tendo, porque afinal de contas todos nós temos, né, esse voto voto de bodhisattvas, né, de que a aspiração de que todos possam encontrar a felicidade, de que todos possam se libertar do sofrimento, de que todos possam ser felizes. It really helps if you're in a kind of depressed state of mind to see, to say, okay, I'm putting on the lenses of joy. E isso ajuda muito quando você está num estado mental mais deprimido, quando você decide que você vai colocar os óculos da alegria. I was doing this for a while because I'm a kind of depressive person. E eu por um tempo eu estava fazendo isso, porque eu sou uma pessoa meio deprimida. And I was some of you in Sabbaths heard this story, but
Santiago, Chile. E eu estava no Chile, na cidade de Santiago. And I was enjoying because I was shopping. E eu estava me divertindo porque eu estava fazendo compras. But I was in everything I would rejoice in any sort of pleasure that anybody had. E eu estava me alegrando, me regozijando com o prazer, de qualquer prazer que as pessoas que eu via estivessem tendo. And then when you give money to beggars, then you think, okay, I know this money is like a very small amount of money, and I'll give you only a short amount of time of joy, but do enjoy it now, and may you not lose that joy ultimately. All of these good thoughts. E eu estava dando esmola para alguns mendigos, né? E aí com esse pensamento, né? Eu sei que esse dinheiro é só um pouquinho de felicidade, que não vai durar muito tempo, mas que essa pequena felicidade que você encontra agora, encontra com isso, encontra que ela aumente e perdure. Eu estava tendo todo esse tipo de pensamento. So this old, decrepit, miserable-looking guy came up to me, and he put out his hand, and so that I gave him like $5, and I made all of these aspirations. May this happiness you have at the moment not be lost, may it continue to grow forever. E aí, You find ultimate happiness. I thought all of that. E aí esse homem extremamente decrépito chegou perto de mim, estendeu a mão, e aí eu dei para ele $5. E com todos esses pensamentos, que essa felicidade que você tem agora, você nunca perca, que ela só aumente, perdure até a felicidade última. Then I went into the shoe shop, and the shoe shop owner said, "Why did you give that guy money? He owns like 3 or 4 blocks of the main street of Santiago de Chile." E aí eu entrei na loja de calçados, que eu ia fazer compras, e o vendedor disse, por que você deu dinheiro para aquele homem? Esse homem é dono de quarteirões de edifícios na cidade, na rua principal de Santiago. So I went out with my girlfriends, and I said to him, I said, "What are you doing? Do you want to be some sort of hungry ghost?" E eu saí da loja junto com as minhas amigas e fui falar com ele, o que você está fazendo? Você quer virar um fantasma faminto com essa sua atitude? We looked at each other and we laughed, E aí ele olhou para mim, eu olhei para ele e a gente começou a rir. but he did not give me my money back. Mas ele não me devolveu o dinheiro. So it's almost 9:30. Do you have any questions? Já são quase 9h30. Alguém de vocês tem alguma pergunta? Yes, I've been asked to say something about the teachings this weekend. Me pediram que falasse um pouco sobre os ensinamentos que vão acontecer no final de semana. The teachings will be in the context of Red Tara. Esses ensinamentos eles serão dados no contexto da prática de Tara Vermelha. So then Tara represents the feminine aspect of enlightenment. E Tara, ela representa o aspecto feminino da iluminação. And so all of the various manifestations of wisdom, the female manifestations are a manifestation of Tara. Então, por isso se diz que todas as manifestações femininas de sabedoria são manifestações ou são emanações de Tara. And she's called the mother of all the victorious ones because all the Buddhas arise from basic space. E ela também é chamada de mãe de todos os vitoriosos, porque todos os Budas surgem do espaço básico. But in the skillful means of Vajrayana, we practice with chosen deities. Mas nos meios hábeis do Vajrayana, nós praticamos com o que é chamado de deidades escolhidas. Meditational deities who have the qualities that we need to cultivate in ourselves. Essas são deidades meditacionais que corporificam as qualidades que nós queremos cultivar em nós mesmos. And so the empowerment is a process of
purifying the karma that we accumulated through physical actions, through our speech, through our mind, so that we can see that primordially that our nature, the nature of the deity, has always been the same. E a iniciação, na verdade, é um processo, né, através do qual nós purificamos as nossas ações físicas, ações verbais, ações mentais, para que através dessa purificação nós cheguemos ao reconhecimento de que a nossa natureza e a natureza da deidade desde sempre foi a mesma. So the empowering Lama is prepared and connects with the lineage of the environment, and then through the meditation of those who receive it, there's a linking of the blessing from the lineage and from Tara and the minds of the recipients. Então, nesse contexto, o lama que concede a iniciação se prepara para a iniciação, conectando-se com as bênçãos da linhagem, né? E através dessa conexão das bênçãos da linhagem, das bênçãos de Tara e da meditação daqueles que estão recebendo a iniciação, né? Essa transmissão se dá nesse contexto, desse encontro das bênçãos da linhagem de Tara com a meditação dos que estão recebendo a iniciação. And then there's an authorization that allows you to practice after. E também, com a iniciação, acontece uma autorização através da qual nós podemos depois praticar, fazer aquela prática específica. And then the heart of the environment is your commitment to it. E o coração da iniciação é o compromisso que nós fazemos com aquela iniciação. So some empowerments is very specific, where you put in big commitments. Algumas iniciações, elas têm compromissos bem específicos. I don't give those kind of commitments because I also have a hard time keeping them. Mas eu não dou esse tipo de compromisso porque também para mim é difícil mantê-los. But the commitment for Tara is really to cultivate that motherly compassion for us and to O compromisso que nós fazemos ao receber a iniciação de Tara é o compromisso de cultivar essa compaixão maternal por todos os seres sencientes. And the practice itself is very extensive with God. One could practice only that for their whole life and they would never come to the end of it. E a prática em si, ela é muito extensa, ela é muito profunda. Você poderia fazer essa prática, somente essa prática de Tara, pelo resto da sua vida, sem exauri-la. Então, é isso. Então, na verdade, não são as emoções que vêm à tona, essas emoções todas, não são elas o problema. Actually, in this day and time, we're almost losing our emotions because we're so distracted by our devices. E, na verdade, nesses nossos dias de hoje, nós estamos quase perdendo as nossas emoções, porque nós estamos o tempo todo distraídos com os nossos objetos eletrônicos. But it's identifying with the emotion, I am angry, and then making a story to justify the anger. O problema é você se identificar com aquela emoção que surge, né? Você pensar, eu sou raivosa, e você criar uma história que justifique aquela raiva. Well, he's sad, so then I sad, then he's sad, and I'm sad, and this kind of thing. Aquele... So then, Chakravarti Rinpoche said that it's good to rehearse ahead of time. If you know that your boss is really irritating, and you're going to see him Monday through Friday, then you think, okay,
if he irritates me, this is how I will practice. Então, essa justificativa que a gente cria, não, ele disse isso, por isso que eu disse aquilo, daí eu disse aquilo, ele disse aquilo outro, essa história que a gente vai criando na mente para justificar a raiva. O que Chögyam Rinpoche costumava aconselhar é de nós ensaiarmos mentalmente. Digamos, você sabe que o seu chefe é uma pessoa muito irritante e você vai ter que conviver com ele de segunda a sexta, né? Então, você imaginar mentalmente, né? Quando eu encontrá-lo, essa vai ser a minha reação. And so you have a strategy how you're going to bring your mind under control, especially not to confound it with speech and action. Para que com esses ensaios mentais você crie uma estratégia para você de como controlar a sua mente nessas situações, né? E particularmente não deixar que isso se transforme em fala, que se expresse através da fala, você consiga controlar a emoção antes dela se expressar. Another thing is to learn to pray right in the middle of the situation. Uma outra coisa que nós podemos fazer é aprender a rezar, né? Exatamente quando a situação acontece. Because when you pray, you're creating a different interdependence. Porque quando você reza, aquela oração, ela está criando uma interdependência diferente na situação. So that if someone is provoking you or you're in a difficult situation, and instead of like responding outwardly, you go inward and you deeply pray for the very best, and that your emotions don't make it worse, and then everything can change very quickly. Por exemplo, se alguém está provocando você, né, e nesse momento, ao invés de reagir àquela provocação, né, você olha para dentro e você reza, né, pedindo para que as emoções daquela pessoa e as suas emoções elas se apaziguem, para que aquilo não se torne, que aquela situação não se torne ainda pior. E isso gera uma mudança na situação.